Oi, gente! Tudo bem? Vesperiane trazendo para você ele, enciclopédia da vida dos personagens bíblicos de A a Z. Já estudamos A, já estudamos B, já estudamos C e estamos entrando hoje na letra D. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus te agradeço pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estudarmos a Tua palavra. Senhor, estamos estudando a vida de alguns personagens que fizeram a diferença na Tua palavra. E queremos te pedir que o Teu Espírito continue nos conduzindo nesse estudo para que possamos crescer em sabedoria e graça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos hoje falar sobre quem? É ele, Davi. Vamos lá. Nome hebraico que significa o amado. Então você já sabe que Davi, né? Nós estamos entrando aqui deixa eu dar uma compartilhada rápida aqui, só para alguns alunos saber que nós já estamos aqui. Se entrar, entrou. Se não entrar, assiste depois, né? Georgette, Juliana, vamos ver aqui, Desirê, Vanessa, Regina. Bom, só vou aleatoriamente, senão atrasa muito. Vamos lá. Davi. Davi é o nome do maior rei de Israel. E o terceiro na ordem cronológica. O primeiro rei foi quem? Quem sabe? Chuta aí. Pode escrever aí. Esse acertou, você que pensou. Não teve tempo de escrever porque está, quem sabe, assistindo essa live em outro tempo, porque não tem ninguém aqui, né? Ô, glória. Mas acertou quem chutou, Saul, né? Saul, ou quem chutou, ou quem falou porque sabe mesmo, né? Saul foi o primeiro rei de Israel. Davi foi o terceiro. O primeiro foi Saul, a história de Saul está lá em 1 Samuel, capítulo 10, versículo 1. O segundo, Isbosete. Isbosete foi o filho de Saul, tadinho, governou tão pouco, né? E os soldados foram lá e cortaram a cabeça dele, achando que Davi, né, ia gostar da ideia. Davi mandou também. Pai do Senhor, Vanessa, Patrícia, Deus abençoe. Então, Saul foi o primeiro rei de Israel, Isbosete, né, foi o segundo, e Davi foi o terceiro. Estamos estudando sobre Davi. Vamos lá, 2 Samuel 2,10. Nasceu em Belém de Judá, aproximadamente em 1040 anos antes de Cristo, e governou em Israel entre 1010 e 970 antes de Cristo. Estamos falando de Davi. Davi é o personagem mais citado na Bíblia. Em 1105 ocorrências. Além de ser um dos personagens cuja história a Bíblia dedica mais páginas, de 1 Samuel 16 até 2 Reis 1 e de 1 Crônicas 2 a 29. A importância de Davi pode ser percebida pela posição que ele e sua família ocupavam na história de Israel. Em um dos extremos, Boaz e Ruth eram seus antepassados. Você sabia que Boaz e Ruth era antepassado de Davi? Está lá em Ruth, capítulo 4, versículo 18 ao 22. Paz, minha linda. No outro, Jesus Cristo foi seu descendente. Jesus Cristo foi descendente de Davi. Isso mesmo. Mateus, capítulo 1, versículo 6 e Lucas, capítulo 3, versículo 31. Davi era filho de Jessé e bisneto de Ruth e Boaz.
era o mais novo de um total de 10 filhos. 1 Samuel, capítulo 16, de 10 e 11. 1 Crônicas, capítulo 2, de 13 a 16. Relaciona apenas 9, talvez um filho tivesse morrido na infância. Os nomes dos seus irmãos registrados na Bíblia eram Eliabe, Abinadab, Sama, Natanael, Radai e Ozem. Os nomes de sua irmã eram Abigail e Zeruia. 1 Crônicas, capítulo 2, versículo de 13 a 16. O filho não registrado de Jessé, por certo, ainda era vivo quando Davi foi ungido por Samuel, pois o texto registrado que passaram 7 irmãos para depois então passar Davi. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10. Jessé era um ancião rico e muito respeitado em Belém, e que reivindicava ser da linhagem de Boaz. Não era um israelita da linhagem pura, pois Ruth era moabita. Os israelitas odiavam e desprezavam os moabitas. Isso fazia do jovem pastor Davi um candidato ainda menos provável ao trono. Davi era filho da velhice de Jessé. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 12. Sua responsabilidade de dentro da divisão de tarefas da família era de um pastor de ovelhas, ocupação que lhe deu chance de desenvolver coragem e utilizar em seus anos como guerreiro, os quais consolidaram o seu reino. 1 Samuel 17, 34 e 35. Essa experiência o ensinou a confiar e depender do Senhor, conforme afirmou para Saul: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. 1 Samuel 17, 37. É possível que durante o tempo em que cuidava dos rebanhos, o jovem Davi tenha desenvolvido suas habilidades poéticas, e a vida no campo também lhe forneceu muitas metáforas utilizadas em seus salmos, dentre eles o clássico Salmo 23. Além de um dos dias como pastor ter desenvolvido sua habilidade como uso da funda, a qual lhe foi muito útil em sua vitória contra Golias. Isso nos ensina que todos os desafios enfrentados hoje servem para nos ensinar a lidar com situações que enfrentamos em processo no nosso amadurecimento. Ei, essa luta que você está passando aí não é para tua morte, é para te amadurecer, é para o teu crescimento. Amém ou não amém? Vamos lá. Depois, acertar o livro aqui, vamos lá. Depois que Saul foi rejeitado por seus atos de desobediência em 1 Samuel 15, 26, o Senhor incumbiu Samuel da tarefa de ungir um dos filhos de Jessé. Quando o profeta nacionalmente conhecido visitou a casa de Jessé, todos os filhos mais velhos estavam disponíveis para encontrá-lo. Os mancebos passaram por uma vez diante do profeta, mas nenhum deles foi aprovado por Deus. Depois que os 7 mais velhos foram apresentados, Samuel não entendeu por que o Senhor o havia de ungir
um rei naquela casa. O profeta procurava um candidato que se qualificasse por sua estatura física. Afinal, anteriormente tinha dito ao povo que Saul preenchia o requisito, devido à sua bela aparência. Vedes o homem que o Senhor escolheu? Não há entre o povo nenhum semelhante a ele. Lá em 1 Samuel, capítulo 10 e 24. Samuel, não tendo encontrado entre eles aquele que Deus havia escolhido, perguntou a Jessé: tem mais algum filho? Jessé disse que tinha, ainda Davi, mas que este era apenas um menino e estava cuidando de ovelha no campo. Pastora Josiane, paz do Senhor, conseguiu, viu? Que bom. Mas nós estamos estudando sobre Davi, viu? Mas esse estava cuidando de ovelha no campo, né? Davi foi chamado e assim que ele entrou na casa, Samuel reconheceu de imediato que se tratava de um escolhido de Deus. O Senhor disse a Samuel: é este, levanta-te e unja. Olha só que lindo, 1 Samuel 16, 12. Davi era ruivo, adimone vermelho, expressão também usada para Esaú, sugerindo que Davi tivesse cabelos vermelhos, ruivos, né? Tinha belos olhos e sua beleza era encantadora. No entanto, o mais importante é que desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. 1 Samuel 16, 12. Embora tivesse sido ungido rei durante a sua juventude, Davi se dispôs a servir a outros. Foi a sua disposição de levar suprimento aos seus irmãos mais velhos no exército que deu a ele a oportunidade de alcançar a fama nacional. Davi ficou conhecido em Israel por causa de dois importantes acontecimentos, um relacionado com a música e o outro relacionado com a sua coragem de desafiar Golias. Saul cometeu muitos erros. A sua situação chegava ao ponto sem retorno. O Espírito de Deus havia se afastado de Saul e o espírito maligno foi enviado para perturbá-lo. Na busca de um habilidoso músico que pudesse avaliar a perturbação de Saul, Davi foi recomendado por um membro da corte para ocupar tal posição. Era um homem de diferente habilidade e o testemunho sobre ele de que era alguém que sabe tocar, é valente e animoso, homem de guerra, sisudo em palavra e gentil. Presença do Senhor é com ele. Está lá em 1 Samuel 16, 18. Pai do Senhor, pastor Wilson. O êxito de Davi Pai do Senhor Rubens Souza. O êxito de Davi não estava pautado apenas em suas habilidades humanas, mas sim em ter a presença de Deus. A habilidade de Davi chamou a atenção de Saul, de forma que ele rapidamente ganhou um duplo papel na corte, portador de armadura do rei e seu músico particular. Como também estava a apenas 13 quilômetros de Beá e o domicílio do rei Saul, acredita-se que Davi retornava sempre para casa para continuar a cuidar do rebanho do seu pai. 1 Samuel 17, 15. Seu prestígio cresceu com grande velocidade, tanto em Benjamim, tribo do sul, como em Judá. Outro acontecimento que marcou a atenção nacional
foi a vitória sobre Golias, um gigante que media aproximadamente quase 3 metros, 2,93 metros de altura. Lá em 1 Samuel 17:14, Davi deixou sua casa em Belém para levar alimento para seus irmãos. Vamos lá. Seus irmãos guerreiros, e trazer notícia para Jessé sobre como a batalha estava evoluindo. Pai do Senhor Jacira Granja estava evoluindo. Naquela época, os soldados tinham de providenciar os próprios alimentos e equipamentos e armas. Ao chegar ao campo de batalha, Davi ficou sabendo que Golias estava desafiando o exército hebreu. Havia 40 dias para apresentar um homem que pudesse lutar contra eles e assim determinar o resultado da guerra. Como o povo filisteu dominava a fabricação de metal e era famoso por guerreiros treinados desde a juventude, o exército hebreu estava em grande desvantagem. Seus equipamentos e táticas militares eram inferiores ao gigante filisteu, habilmente treinado. Apresentar-se como voluntário para lutar contra ele era quase um suicídio. Saul conhecia as poucas chances de uma vitória e ofereceu elevadas recompensas a qualquer um que pudesse se apresentar, isenção de imposto para a casa do pai e a mão da sua filha mais velha em casamento. Davi ofereceu-se para aceitar o desafio de Golias, e Saul deu-lhe o melhor equipamento militar que o exército hebreu conseguiu reunir. Davi recusou a armadura por dificultarem os seus movimentos. Escolheu então sua própria arma, a arma de um pastor, cinto, pedrinha e uma funda. Olha, com esse instrumento ele havia protegido seu rebanho e de seu pai terreno, e com eles protegeria o povo do rebanho do Pai Celestial. O vencedor do confronto foi Davi. Golias foi derrotado por um menino pastor. Sua cabeça foi levada para Jerusalém como troféu de guerra e sua armadura colocada na tenda de Davi, também interpretada como a tenda de Nob. A fama de Davi, entretanto, gerou ciúme em Saul. Embora Saul tivesse prometido Merabe, não é a filha primogênita a Davi, ele não manteve o acordo. Merabe se casou com outro, 1 Samuel 18:19. Então Mical, sua segunda filha, foi oferecida como esposa a Davi, contando que este trouxe sem prepúcio filisteu, né? Saul esperava que o jovem fosse morto nessa tentativa, mas Davi conseguiu 200 prepúcios. Logicamente, Davi e seus homens tiveram que matar 200 filisteus. 1 Samuel 18:27. Nesse período de popularidade de Davi, nasceu entre ele e Jonatas, filho de Saul, uma das amizades mais lindas, mais leais e mais pura da Bíblia. Pura, viu? Tem muita gente que pega essa amizade aí para até mencionar que Davi era homossexual. Não, era amizade pura. A tal ponto de o texto afirmar que a alma de Jonas se apegou à de Davi e ele começou a amá-lo. 1 Samuel 18:1. Jonatas, porém, ficou refém do dilema entre a amizade com Davi e a lealdade ao seu pai, que desejava matar Davi.
A verdade é que Jonatas conseguiu ser leal a seu pai e ao seu amigo até o fim da sua vida, embora soubesse que o sucessor escolhido por Deus para o trono de Israel seria o jovem Davi e, ao invés dele, o filho do atual rei. 1 Samuel 23, de 16 a 18. Era apenas natural que a reputação de Davi crescesse e que a de Saul diminuísse, pois não foi o jovem Davi que arriscou a vida enquanto Saul apenas olhava? A vida não promove os que olham. Olha que forte, segura aí. A vida não promove os que olham, mas os que fazem. Pegou? Bota essa frase aí para o seu status. A simpatia transmutou-se em ódio e o ódio inspirou a tentativa de homicídio. Finalmente, Davi foi obrigado a fugir. O ódio de Saul aumentava. O ódio de Saul... Peraí que a folha dobrou. Vamos voltar. O ódio de Saul aumentava à proporção que a popularidade de Davi crescia. Davi fugiu para a companhia de Samuel em Ramá e juntos foram para Naiote. Saul enviou homens para prender Davi. No entanto, eles estranhamente se distraíram e começaram a profetizar. Está lá em 1 Samuel 19, de 18 a 24. Enquanto fugia do rei Saul, Davi foi formando um exército fascinante na caverna de Adulão. Seus irmãos e toda a sua família foram fazer companhia a ele. Além deste, os miseráveis, os que estavam em débito e os descendentes se juntaram a ele. Dessa estranha mistura, Davi formou um sólido núcleo de companheiros leais. Eram com ele uns 400 homens. 1 Samuel 22, 2. E desse grupo saíram aqueles chamados os valentes de Davi. 2 Samuel 23, de 8 a 39. Durante esse período, Davi tomou a cidade de Keila dos filisteus e Saul, ao saber disso, deslocou-se para lá para tentar capturá-lo. Porém, o Senhor informou a Davi que o povo de Keila o traíra e ele fugiu dali, levando consigo 600 homens. Davi se refugiou nas montanhas no deserto de Zif, escondendo-se numa floresta. Foi nesse local que ele e Jonatas se viram pela última vez. Quando os ciseus ofereceram ajuda a Saul para capturar Davi, este se foi para Maom, ou no Arabá, parte do sul do deserto. Saul o perseguiu e quase conseguiu capturá-lo em uma das montanhas. Justamente quando Saul estava para conseguir, recebeu uma mensagem para que retornasse e se defendesse de um ataque filisteu. Com razão, Davi deu o nome ao lugar de Selá Ramalekot, pedra de escape. 1 Samuel 23, de 1 a 29. É verdade, pastora, linda amizade. Em seguida, Davi fugiu para En-Gedi, sul. Saul levou consigo 3.000 homens para tentar capturá-lo. Davi e seus homens estavam escondidos no fundo de uma caverna, sem saber que a sua presa estava lá. Saul entrou na caverna para fazer suas necessidades. Davi se recusou a matá-lo. No entanto, andando com cuidado,
aproximou-se do rei, e cortou um pedaço do seu manto, sem ele perceber. Em seguida, Davi mostrou o pedaço do manto a Saul para provar que ainda era leal ao rei. Saul ficou comovido e permitiu que Davi retornasse em segurança para sua fortaleza no deserto. 1 Samuel 24. Em outra ocasião, Davi e seus soldados entraram com cuidado no acampamento de Saul, enquanto ele dormia, pegando-lhe a lança e o jarro d'água que estava ao lado dele, para provar mais uma vez que Davi poderia tê-lo matado, mas não fez. 1 Samuel 26, de 7 a 21. Por muitas vezes, Saul tentou matar Davi, mas não achou. Por mais de uma vez, Davi poderia ter matado Saul, mas sempre lhe poupou a vida. Davi sabia que fora ungido para suceder Saul no trono, mas não para tomar seu lugar. Aquilo não era obra para a mão de Davi, mas para a mão de Deus. Por isso, o jovem ungido aguardou a intervenção do Senhor. Sua paciência e seu respeito para com Saul eram admiráveis. Ele nada fez para derrubá-lo do trono, mantinha simplesmente um passo à frente daquele que o perseguia. Desse modo, quando a dinastia de Saul acabou, Davi foi visto pelo povo não como um usurpador, mas como um sucessor natural. Vamos lá, a folhinha dobrando aqui. Apesar de toda a lealdade que Davi demonstrava a Saul, muitas atitudes que ele tomou para sobreviver não foram dignas de honra. Ele foi ao santuário sagrado de Nod e disse ao sumo sacerdote Aimeleque que estava faminto. Por isso, os sacerdotes deram a ele pão sagrado no altar. Davi disse que precisava de uma espada, a espada de Golias, que há muitos anos foram usada para cortar a cabeça do gigante, estava guardada no santuário, e Aimeleque entregou-lhe a arma. Doeg, o edomita, espião de Saul, testemunhou tudo isso e contou ao rei, que mandou liquidar todos os sacerdotes e o povo de Nod. 1 Samuel 22, de 9 a 19. Um filho de Aimeleque, Abiatar, conseguiu escapar, levando consigo a estola sacerdotal e juntou-se a Davi. 1 Samuel 22, de 6 a 23. Grande hoje, né? Por fim, Davi percebeu que o ódio e o medo que Saul sentia por ele não cederia e que precisaria sair de Judá. Davi, então, procurou refúgio entre os filisteus, os piores inimigos de Saul. Ele convenceu Ax, rei de Gad, que faria ataques noturnos contra o povo de Saul. E Ax deu a ele a cidade de Ziclag, na fronteira com a Judéia, para que ele e seus guerreiros vivessem lá. Então, estando Davi afastado da cidade, os amalequitas aproveitaram-se da situação, incendiaram Ziclag e levaram todas as mulheres. Davi os perseguiu e, alcançando, tomou de volta tudo quanto pôde. 1 Samuel 30. Na verdade, meu rosto está muito perto aí. Na verdade, Davi não atacava o povo de Israel, mas eliminava as vilas filisteias. Eles dividia
parte dos despojos com Aques, depois de tirar os necessários para as necessidades dele e de seus homens, e dava o que sobrava para a vila israelita, a fim de conquistar o apoio popular. Ele continuou a fazer esse jogo perigoso por mais de um ano, até que, por fim, em uma importante batalha dos filisteus contra Saul, teve que escolher entre abandonar os filisteus ou ficar do lado deles. No entanto, ele foi poupado de tomar essa decisão. Aques queria Davi e seus homens do seu lado, mas nenhum comandante filisteu confiava nele por ser um israelita. Davi foi forçado a afastar-se da batalha e retornar a Ziclag. E enquanto estava lá, Saul e Jonatas foram mortos na batalha contra os filisteus. As notícias foram enviadas a Davi em Ziclag, e o mensageiro, pensando que seria recebido como um herói, exagerou, declarando que ele próprio havia matado Saul e quem havia encontrado sofrendo dores. Davi sentiu-se consternado diante do relato e mandou executar o mensageiro. Davi não desejava amigos que desprezasse o ungido do Senhor. 2 Samuel, capítulo 1, versículo de 1 a 16. Com a morte de Saul, Abner, comandante e tio do rei, pôs no trono Isbosete, filho de Saul, e bastante incompetente para ocupar tal posição. Mas sabendo que ele não tinha capacidade para governar e era manipulado por Abner, as tribos do norte se ajuntaram a ele. As tribos de Judá e de Benjamim, por sua vez, permaneceram leais a Davi e ungiram um rei de Judá. Abner atravessou o rio Jordão e atacou Judá. A guerra se arrastava, mas a aliança de Isbosete era tão fraca que, por fim, Abner, desgostoso com isso, desertou para o lado de Davi. Joabe, então, o matou. Davi ficou furioso com Joabe, mas o próprio povo de Isbosete resolveu o problema. Assassinaram Isbosete e levaram a cabeça para mostrar a Davi. Todavia, Davi mandou executá-lo imediatamente por assassinato e convenceu o povo que não havia ordenado a Joabe que matasse Abner. Seu ato de lealdade à dinastia de Saul agradou tanto as tribos de norte que os anciões das tribos ungiram no rei de Israel. Pela primeira vez, as 12 tribos de Israel foram unidas sobre um único rei. A união de Judá e Israel foi chamada de Reino Unido. Esse Reino Unido existiu por aproximadamente 80 anos, até pouco depois da morte do rei Salomão, nos dias do rei Roboão. Portanto, Davi foi o primeiro monarca de um império unificado e um fundador de uma dinastia que permaneceu no poder durante 425 anos. Mesmo depois da divisão de 12 tribos, a dinastia de Davi continuou reinando no Reino do Sul. O último rei de Judá, Zedequias, como todos os seus predecessores, eram descendentes diretos de Davi. Poucas dinastias no mundo conseguiram igualar os recordes de permanências da família de Davi. André Luiz Miranda, o bispo, Pai do Senhor, meu bispo. O primeiro ato de Davi como rei de Israel foi escolher um determinado lugar como capital,
o qual pudesse ser aceito tanto pelas tribos do norte, quanto a do sul. Jerusalém tornou-se esse lugar. Bom, como a história de Davi é grande, nós ainda temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 folhas pela frente, nós vamos dividir em 2 partes. Essa foi a primeira. Amanhã é sábado, domingo, segunda, eu trago o final, a segunda parte e a final da história de Davi para você, porque eu tenho que ir para a igreja, que já está quase na hora, e ainda temos 6 folhas de história de Davi pela frente. Tem muita história para você saber aí, amém? Deus te abençoe, até segunda, bom final de semana. Se você quiser, amanhã temos círculo de oração aqui, 3 horas na igreja, vem pra cá, vem orar com a gente, Rua Ercília Moretti, 1887, ao lado do Zeca do Gás, Alto da Serra. Vem orar conosco, que hoje tem culto, libertação e milagre, daqui a pouquinho, ali na Iljan. A paz.